E a minha proposta hoje para essa noite com vocês é dividir uma palavra que de alguma maneira traga paz ao coração de vocês. De alguma maneira traga a lembrança que existe um Deus que cuida de nós. Você crê nisso? A gente tem um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe em todos os momentos. E embora a gente fale, ou embora a gente ensine na palavra, embora você que é da Nova Igreja, você que nos assiste pela internet, é muito comum você ver palavras de fé, palavras que vão te jogar para cima. O Igor estava aqui citando promessas da palavra de Deus, e esse é o plano de Deus para cada um de nós, para mim e para você. Mas, às vezes, no decorrer da nossa trajetória, às vezes a gente, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, como é que eu saio disso? Caramba, parece até que as coisas, né, estão conspirando contra mim. Eu sei que você não é com você que eu estou falando, mas às vezes a gente tem uns pensamentos desses. E eu quero lembrar para você, uma lembrança. Na verdade, eu não tenho um esboço de uma pregação. Eu não trouxe aqui os pontos de uma pregação, não. Eu trouxe um salmo para ler com vocês. E um salmo que tem falado ao meu coração. E eu tenho certeza que um salmo que vai falar ao seu coração. Você está com o coração aberto? Deixa eu dividir contigo, então, o salmo de número 121. E o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, e ele pergunta, né? De onde me virá o socorro? E no outro versículo ele começa com uma declaração de fé, com uma declaração de certeza e com uma convicção de alguém que sabe que tem um Deus que cuida dele. E ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele muda o tempo verbal, de alguma forma, ele não fala mais consigo, ele não usa a primeira pessoa agora para falar, mas ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai falar para uma outra pessoa, ele vai falar para uma segunda pessoa, ele vai começar a usar o tu, em vez de colocar a pessoa dele, do salmista, ele começa falando dele mesmo, eu elevo os meus olhos. De onde me virá o socorro? Falando com ele. Essa era uma característica da escrita dos salmos. Você conhece aquele salmo que diz assim, o salmista vai falar, olha, por que estás abatida, ó minha alma? E ele responde, né? Espera em Deus. E aqui o salmista, ele coloca uma questão, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. Ele continua agora falando para alguém, que pode ser você, que pode ser eu, a mim. E eu recebi essa palavra para mim. Eu quero que você se coloque no lugar dessa segunda pessoa. Verso 3 diz assim, Ele, o Senhor, não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia, não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, e também guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, né? Coisa linda. Você recebe essa palavra? Você diz amém? Você que está me assistindo pela internet, Salmo 121. Depois você lê com calma em casa. Mais uma vez, eu tenho certeza que você será abençoado por Deus através dessa leitura da palavra. Mas esse salmo, o Salmo 121, é um daqueles salmos que compõem um grupo muito específico dentro do livro de Salmos, que são os salmos de romagem. Os 15 salmos apenas compõem esse grupo. Aí você diz, pastor, por que esse nome? Nome esquisito, né? Romagem. Na verdade, esses eram alguns salmos
que eram lidos e cantados pelo povo judeu, quando eles se dirigiam a Jerusalém. A lei de Moisés preconizava que, durante pelo menos uma vez ao ano, o judeu fosse a Jerusalém prestar o seu culto, levar o seu sacrifício. E 3 ocasiões ele fazia essa visita a Jerusalém, o judeu. E eram as 3 festas. Os judeus escolhiam uma festa, e geralmente em uma dessas festas ele ia. E nessas festas eram organizadas como que se uma caravana. E eles iam em grupo, não tem a viagem em grupo, é caravana, Nós fizemos uma caravana para Israel, saímos com ônibus. A nova igreja esteve em Israel lá com uma caravana, e eles saíam em caravana. Se você olha o Salmo 122, que não é o foco da nossa palavra dessa noite, o salmista aqui, no caso aqui, é o Davi. Salmo 122 é um salmo de Davi. E ele fala assim, olha só, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso ele está falando lá de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, a caravana vai sair. Pararam, e ele continua no verso 2, pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Era um destino. E do Salmo 120 ao Salmo 134, esses 15 salmos eram salmos que eram cantados, que expressavam o sentimento do povo, que expressavam a gratidão, a confiança. E eles iam, com certeza, se deparavam às vezes com perigos, às vezes o solo acidentado, às vezes subiam montes, tinham que transpor de um lado para o outro, às vezes de um monte. E eles se fortaleciam na palavra de Deus, iam recitando, iam cantando. E o Salmo 121 era um desses salmos. Mas a pergunta que eu quero trazer para você, e também como salmista, talvez eu te traga uma pergunta e a resposta. Vou fazer como o salmista fez, Quando é que ele pode ser o nosso socorro? Quando é que eu e você podemos chegar à conclusão que o salmista chegou? O Senhor é o meu socorro. Quando é que isso acontece? Justamente quando nós elevamos os nossos olhos ao monte. Sabe que Deus não arromba a porta, Deus não vai fazer nada que não tenha sido convidado, ou que você esteja com o coração aberto e disposto a recebê-lo, para que Ele possa fazer e te abençoar, muito embora Ele te ame incondicionalmente. Deus, Ele não arromba portas. E quando nós olhamos, elevamos os nossos olhos ao monte, para o lugar de Deus. Monte era um local que representava a presença de Deus. Está lembrado que na lei, a presença de Deus estava lá no Monte Sinai. A lei foi, Deus estava lá no monte. A gente fala de um Monte Sião, representa a presença de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. Então, quando o Senhor pode ser o nosso socorro? Quando eu miro no Senhor, quando eu olho para Ele, quando eu faço a pergunta, de onde me virá o socorro olhando para o Senhor? Talvez essa certeza do salmista tenha sido muito por conta dele ter olhado para o lugar certo, O cara olhou e ele entendeu que o socorro dele viria do Senhor. E a outra pergunta que eu queria fazer contigo, outro questionamento, apenas 2 eu trouxe, eu vou trazer a resposta para você. Em que Deus pode te socorrer? Em que Deus pode ser? Em que área Deus pode ser o seu socorro? Em quais circunstâncias Deus pode ser o seu socorro? Uma coisa é a gente saber que
que Ele está disponível para nos socorrer quando nós olhamos para o lugar certo. Nós olhamos para o Senhor, para um Deus que é nosso Pai, para um Deus que nos ama. Agora, em que esse Deus efetivamente pode nos socorrer? Na prática. E aí eu vou dizer para você, como o salmista falou aqui, usando as palavras dele, em todas, diga comigo assim, todas. Ih, eu acho que está muito baixo, pode ser mais alto. Diga todas. Em todas. Você que está em casa, diga todas. Todas as circunstâncias. E ele, no verso de número 3, o salmista vai falar assim para a gente, olha, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Olha só, sabe por que ele está dizendo? Que Deus vai guardar os teus passos. E essa não foi uma conclusão que o salmista chegou falando dele. Olha, ele não permitirá que os meus, mas ele não permitirá que os teus pés vacilem. O cara tinha uma confiança tão grande em Deus, uma certeza tão grande que Deus iria socorrê-lo e que Deus era o socorro que ele tinha disponível, que ele olha para a segunda pessoa e olhando para a gente, falando para a gente, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês que foram no Nova Vitória de quinta-feira, lá na Nova Igreja, vocês que nos ouvem pela internet, Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Ele guardará os seus caminhos. Você recebe isso? Coisa linda, né? Depois, no verso de número 6, vai dizer assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Qual era o grande problema daquela região? O sol escaldante do deserto. E o frio também é descongelante da noite. E ele diz assim, olha, as circunstâncias adversas vão chegar. Mas você será guardado por Deus, porque Ele é o seu socorro. Você estará tranquilo no Senhor. Sabe o que Deus faz com o povo no deserto? Ele chega, o povo está perdido no deserto, procurando uma terra prometida. E durante o dia, a Bíblia diz que o sol não afligia o povo, porque sobre o povo havia uma nuvem que trazia ao povo descanso. À noite, a Bíblia vai dizer que havia uma coluna de fogo no frio congelante da noite. Deus os aquecia. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que está conosco, você que nos ouve, que o Senhor, Ele não permitirá que nada aconteça a você. Você pode estar passando no mais árduo fogo, no mais árduo calor, você pode estar passando no frio mais congelante. Deus não permitirá que nada te aconteça, porque Ele é o seu socorro, porque Ele é o nosso socorro. Você recebe isso? Diga amém. Verso 7 e 8, o salmista vai dizer para a gente que o Senhor nos guardará de todo mal. Nós somos guardados por Deus. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga assim, eu sou guardado por Deus. Diga você, mulher, eu sou guardada pelo Senhor. Ele guarda você de todo mal. Não há mal que possa lhe afligir. Você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te ama e que te favorece nos mínimos detalhes. Mas eu gosto quando ele diz para a gente, aqui no final do versículo 7, que ele também nos guardará a nossa alma. Guardará a nossa alma. E você sabe que a alma, ela é fonte das nossas emoções, é fonte dos nossos sentimentos, das nossas reações, da nossa lógica. E às vezes a alma nos leva a lugares que não são nossos. A alma tem esse poder. A alma é tão poderosa que a alma tem o poder de te tirar da bênção e te levar para uma posição que não é tua. E o salmista vai dizer que ele nos guardará. Ele vai guardar a nossa alma. Quer dizer, a minha alma é guardada pelo Senhor. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas reações, as minhas aflições são guardadas pelo Senhor. Você crê nisso? Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos socorre. E aí dentro
dessa questão de termos nossa alma guardada, você sabe que o maior adversário da nossa alma é o medo. Quando a gente fala de emoções, o medo gera insegurança, o medo gera tensão, o medo gera dúvida, será que vai acontecer? É verdade ou não é? É o medo. E quando eu olho para a palavra de Deus, a gente pode ver isso. João escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer para a gente assim, cara, olha, no amor não existe medo. O amor lança fora todo medo. 1 João capítulo 4 vai estar falando isso para a gente. O amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz que Deus é amor. Logo, o medo, a tensão, a insegurança não procede de Deus. E o salmista fala isso para a gente, olha, o Senhor vai guardar a tua alma. Você não precisa ter medo. Você não precisa viver sob tensão. Você não precisa disso. Descansa em Deus. Deixa com o Senhor. Passa a bola para o Senhor, porque Ele vai te abençoar. Às vezes a gente briga tanto com a gente mesmo, com as pessoas, mas em especial em se tratando de alma com a gente, né? A gente se maltrata e sofre de coisas, a gente sofre por coisas que nunca vão acontecer muitas vezes, a gente desperdiça energia onde a gente não precisa, a gente fica para baixo. Quando o salmista vai dizer para a gente o seguinte, olha, o Senhor, cara, Ele cuida da tua alma. Ele não cuida apenas de todas as suas circunstâncias, mas Ele cuida da tua alma. Por curiosidade, a gente tem mais de 60 vezes na Bíblia uma expressão tão simples. Não temas. Cara, não tenha medo. Mulher, não tenha medo. Mais de 60 vezes. Por que isso, pastor? Por que tantas vezes? Porque o Pai, Deus sabia que a nossa alma tinha essa capacidade. E Ele escreveu isso. Ele sabia que a gente ia viver situações assim. E Ele escreveu isso. Não temas. Descansa, relaxa, calma, fica tranquilo. Eu estou no controle da tua vida. A tua vida está debaixo da minha mão, do meu poder. Eu estou olhando as coisas que estão acontecendo. Fica tranquilo, você não perdeu. Não é um ponto final. Ainda que muitas vezes você diga, deu ruim, perdi. Não, calma. Espera aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Todas as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem, para a tua vida. E às vezes a gente vive isso no dia a dia. E a gente precisa se apoderar dessa palavra. A gente precisa pegar essa palavra e deixar que essa palavra ganhe espaço no nosso coração. Às vezes nem tudo sai conforme nós planejamos. É assim ou não é? Estou mentindo ou não? Se tiver alguém que discorde, levanta aí a mão. Nem tudo sai. A gente crê, a gente está debaixo da bênção de Deus, mas é possível que Deus tenha planos melhores. E de repente você não consegue uma coisa exatamente hoje, e você vai conseguir essa mesma coisa daqui a 6 meses. E essa vai ser uma bênção que vai te abençoar, ao passo que se você conseguisse isso nesse momento, de repente alguma coisa podia acontecer contigo. A gente às vezes não tem o hábito de se acostumar, ou talvez não tenha facilidade em dizer assim, olha, cara, por que eu não entrei nesse concurso? Deixa eu dar um recado para você, assim, um testemunho meu, né? Eu me lembro que eu fiz uma prova para oficial das Forças Armadas da Marinha. E eu fui o segundo colocado no concurso. Eram 3 vagas. Então, uma vaga era obviamente a minha vaga. E eu fui numa entrevista. E já era militar, não tinha nada de novidade assim para mim. E eu acabei não entrando naquele concurso. Não entrei. Simplesmente não entrei. Fiquei 1 ano pensando naquilo, meio revoltado. Já era cristão, revoltadinho, né? Caramba, não faço mais o concurso. De vez em quando não tem isso. Eu sou normal também, né? E eu fiquei, não, isso é tramóia, é peixinho, aquela coisa toda e tal, não acredito mais no concurso. Tudo bem, ano que vem, no outro ano eu fiz. Eu não ia fazer o concurso, mas a minha mulher me obrigou a fazer.
Ela falou, tu vai fazer esse concurso. Aí eu, tá bom, não, para não apanhar, eu fiz. Mas eu fiz o concurso. E naquele ano, queridos, naquele segundo ano, tinha passado um ano, eu fui o primeiro colocado do Brasil no concurso. E eu estou dizendo isso para você porque eu reconheço a minha limitação. Pô, tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor. Tinha gente top de linha. E eu sempre fui mediano, né? Eu sempre acreditei que o equilíbrio era o melhor, entre 10 e 1, eu ficava com 5, está resolvido. mas, deixa eu contar um testemunho para você. Toda aquela turma anterior à minha que cursou, no ano que eu não entrei, toda aquela turma, ela saiu do Rio. Eles foram mandados para fora do Rio, todos aqueles oficiais. Isso para mim seria um transtorno, porque minha esposa é também militar, mas do Estado. E ela não podia me acompanhar. O que ia acontecer? Eu ia me mandar para um outro lugar, lá para Manaus, não sei para onde, e minha esposa ia ficar aqui. Talvez aquilo fosse um desastre para minha família. Então eu aprendi com isso que Deus estava guardando a minha casa quando eu não entrei naquela primeira vez, naquele primeiro momento. E hoje, sabe de uma coisa? Eu não projetei esse momento para falar isso com vocês, mas hoje eu estou fazendo 28 anos de casados. Hoje. Legal isso, né? Então é legal isso, porque eu casei, eu tenho 2 datas de casamento. Uma no civil, que foi 1º de julho, e uma no religioso, que foi dia 3 de julho. Isso é bênção, porque eu tenho 2 noites para aproveitar, né? Vou dormir muito, aleluia! Mas vocês estão entendendo, gente? Eu queria dizer para vocês que Ele é o teu socorro. Cara, Ele está aqui para te ajudar, para te abraçar, para te guardar. E eu vou terminar a minha fala contigo, lembrando o Salmo de número 46, que não vai falar nada diferente disso. Ele vai falar simplesmente versos 1 e 2. Eu vou pegar aqui, Salmo de número 46, versículos 1 e 2. Deixa eu ver aqui. O salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você pode dar um glória a Deus? E ele diz no versículo 2: portanto, não temeremos. Você pode repetir isso comigo? Diga: portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que nós estejamos no meio da maior crise ou pandemia que essa geração já passou, ainda que a gente esteja virando história sem vontade, que ninguém queria estar passando por isso, o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o teu socorro. Tu guarda isso no teu coração? Pastor, por que você falou isso para mim? Porque eu quero que você saia nessa noite desse ambiente cheio de paz, cheia de paz no teu coração. Eu quero que você que me ouve pela internet receba a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, a toda lógica humana, que Deus possa alcançar a tua vida de forma tão sobrenatural, que a paz do Senhor se instale no teu coração. Você, de repente, que está vivendo dias de depressão, de síndrome do pânico, onde o medo tem assolado a tua vida, o teu coração, você que não consegue dormir, a não ser se você estiver tomando um medicamento para isso, eu quero dizer para você, Deus tem paz para você. Onde quer que você esteja, eu falo às pessoas que estão aqui na Nova e falo para mim também. De todo mundo aqui, talvez eu sou o primeiro a receber essa palavra aí. O primeiro alvo dessa palavra sou eu. Pode ser que alguém de vocês também diga, eu estou nessa aí, pastor. Estou contigo.
E de repente você está me olhando aí pela internet, de repente tu está até visitando a nova igreja, passou aí por acaso, caiu de paraquedas, e você está falando, caramba, é verdade. O que esse cara está falando é verdade. A gente está vivendo isso. Eu quero dizer para você que Deus mandou Jesus para que eu e você tivéssemos essa paz definitiva no nosso coração, a despeito de qualquer circunstância. Pastor, essa palavra está um pouco diferente. Não, eu estou falando de fé com você. Essa é uma palavra de fé. A gente fala de fé aqui na igreja. Essa é uma palavra de fé. Eu quero aguçar esse sentimento no seu coração. Deus é o teu socorro, Ele está contigo, Ele está te guardando, Ele está te guiando. Você consegue visualizar isso na tua vida? Eu não sei qual é a situação que você tem hoje, que você diz, só Deus, Ele está aí. Eu não sei se você tem uma situação que você diz, é impossível, Ele está aí, nada é impossível para Deus. Pastor Maurício tem falado aos domingos, né? Dos impossíveis dos homens aos possíveis de Deus. Além de Deus ser capaz, além de Cristo ser capaz de realizar o milagre que você necessita hoje, de transformar uma situação, Ele é capaz de te encher de paz. E de repente você chegou nesse lugar hoje falando, Deus, eu preciso dessa paz. Eu quero orar por você. Eu quero finalizar orando por você, fazendo uma oração por você. Eu não vou pedir para você ficar de pé, nada disso. A gente está num culto tão maravilhoso, não é verdade? Você está gostando dos cultos? Que coisa linda, né? Coisa boa, presença de Deus. A gente está aqui nessa paz, Espírito Santo entre nós. Palavra de Deus simples e clara. Deus está nesse lugar. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque você está aqui. O Espírito Santo de Deus se projetou para esse lugar. Porque essa é uma noite de milagre na tua vida. Deus é o teu socorro bem presente. Você pode dizer isso, Deus. Repita comigo, Deus, Tu és o meu socorro. Senhor, eu estou guardado por Ti. Senhor, as situações, as circunstâncias que me rodeiam estão debaixo do Teu controle, estão sob Teu comando, Senhor. E nós Te louvamos, Pai, pela Tua graça. Nós Te louvamos porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós Te bendizemos porque nós somos favorecidos pelo Senhor. Como já dizia o salmista, como já declarava o povo ao subir à Tua cidade, a cidade de Jerusalém, o meu socorro vem do Senhor. E nós em Cristo Jesus, que experimentamos esse socorro na prática, que nós vivenciamos e vivemos na nova aliança, Senhor, nós queremos declarar que Tu és o nosso socorro bem presente, que Tu és o nosso refúgio e que Tu és a nossa paz. Acompanha-nos, ó Deus, aos nossos lares de volta, debaixo da Tua graça, e que esse término de semana, Deus, seja um término de semana abençoado. Que amanhã seja dia de milagres nas nossas firmas, nas nossas empresas, no nosso trabalho. Que hoje seja dia de milagre na saúde do Teu povo, que pessoas sejam curadas, restabelecidas pelo Senhor, na alma, no espírito, Senhor, e no nosso corpo, que haja a saúde de Cristo. Senhor, que essa seja a noite de milagres nas nossas famílias, na nossa casa. Ó Deus, que a família que é despedaçada, que a família que é desestruturada, a família que é desorganizada, a família que não há perdão, a família, ó Deus, que está na contramão da Tua palavra, nós profetizamos, Senhor, a bênção do Senhor, para que sejam reconhecidos doravante como famílias benditas, famílias abençoadas do Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos, com a mesma convicção que o salmista tinha ao se perguntar de onde
me virá o socorro. E nós dizemos como ele, o nosso socorro, o meu socorro, vem do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo e por esse encontro, em nome do Senhor Jesus. Que você diga amém e amém.